Rapaziada, como instalar o nosso bot? Bom, ele vai vir num arquivo em rar assim. Você vai clicar duas vezes. Esses arquivos aqui a gente não vai ter. Você vai jogar ele numa pasta, o WinRAR, abre ele, seleciona todos os arquivos, beleza? Pega e joga para dentro da pasta que você criou. Bom, então você vai ter criado uma pastinha, a gente tem aqui um inbot, cria uma pastinha, abre a pasta, joga o WinRAR aqui dentro, abre ele, pega os arquivos e joga todos para a mesma pasta, ok? Eu não vou jogar porque os meus já estão aqui, mas são exatamente os mesmos arquivos. Você clica duas vezes no bot, espera ele abrir e faz o seu login com os dados da Equioption. Show de bola? Então vou ensinar vocês agora a configurar ele. Fala rapaziada, beleza? Vamos lá, vou explicar para vocês como configurar o nosso all-in-bot, beleza? Primeira coisa, vocês vão escolher se vocês querem operar na prática ou na real. Eu sempre recomendo testar na prática, né? Testar o máximo possível na prática e depois ir para real com as configurações que estiverem dentro do seu bolso, dentro do seu nível de risco, enfim, do seu perfil de trader, no caso. Eu também recomendo sempre vocês utilizarem o robô quando vocês realmente não tiverem tempo, ou enfim, para suprir uma necessidade de não poder operar e às vezes você queria bater sua meta e você quer operar aquela sala, não pode operar manualmente e ele vai te ser um recurso para você utilizar, beleza? Mas não recomendo você operar sempre só por robô e viver de robô, porque operando manualmente você sempre vai ter a opção de despontar, de fazer jogadas mais arriscadas para buscar um resultado melhor ou para pelo menos analisar o gráfico, né, e evitar loss, entendeu? O robô ele basicamente vai copiar os sinais que estão nas salas do clube, beleza? Os resultados do robô vão ser os resultados das salas, que vocês já acompanham aí há meses e tá ali para vocês olharem o histórico se vocês quiserem, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa então, após logar na Equi, logar no bot, né, no caso, com os dados da Equioption, se você tiver autorizado, você vai ter a opção de conta real aqui também, além da prática. E você vai vir aqui na aba de gerenciamento e escolher qual sala você quer operar. Qual sala você quer configurar, na verdade. Você pode operar mais de uma sala, inclusive. Vamos escolher listas aqui. Então, vamos definir o gerenciamento da sala lista. Ele sempre vai pegar os sinais da sala listas com esse gerenciamento aqui. Ele vai parar nesse stop loss, vai parar nesse stop win, na sala listas, beleza? Esses stop win e stop loss não são globais. Ele não vai parar 100% se tiver mais de uma sala marcada. Ele vai parar nas listas quando ele bater o stop win das listas. Ele vai parar no ATC quando ele bater o stop win do ATC. Mas se você quiser parar em algum momento e não tiver batido o stop win em todas as salas, você pode vir aqui e pausar ele a hora que você quiser, beleza? Então é basicamente isso. Vamos lá. Escolhemos as listas. O gerenciamento, a gente tem algumas opções aqui, mas eu recomendo que você personalize o seu de acordo com a sua intenção, de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua banca, seu tipo de entrada, seu tipo de gerenciamento, beleza? Eu recomendo que você teste isso aqui o máximo. A estratégia de ganho ou estratégia de recuperação, a gente pode escolher como fixa, que é entrada de primeira sem fazer gale. Ele não vai fazer os gales. Então, se for um dia que a gente vai pegar tudo de primeira ou pegar muitos sinais sem gale, vai ser um dia bom. Mas se for um dia que os sinais vão muito para gale e pega no gale, ele não vai pegar a vitória porque ele não fez o gale, beleza? Então a gente tem a opção fixa, a gente tem a opção de gale, né, que é geralmente o padrão que a gente utiliza. O gale ele vai dobrar o valor do sinal, o valor da entrada no mesmo sinal, ou seja, a gente tem uma entrada às 10 horas da manhã e aí foi loss, e aí ele entra às 10h05 com o dobro da primeira entrada, e se foi loss ele entra às 10h10, por exemplo, com o dobro da segunda entrada, do gale 1 no caso. Aí a gente faz a entrada de primeira, gale 1, gale 2, certo? Então vamos lá, aqui a gente pode escolher quantos galhos a gente vai fazer também. Enfim, eu recomendo utilizar 2 porque é o que a gente utiliza na sala listas, no caso. Beleza? Mas enfim, a gente também performa bem até gale 1, então se você quiser operar até gale 1, você pode selecionar aqui também. Isso aí vai dar a sua opção do quanto exposto você quer estar no mercado, quanto você quer arriscar para garantir um resultado, beleza? Entrada, 1% de entrada que a gente vai colocar aqui, você pode colocar a entrada que você quiser. Eu sugiro operar sempre com no máximo 1% até gale 2. Até gale 2 você não pode operar com mais de 1%, é a minha opinião, mas cada um tem a sua, beleza? Stop loss. O stop loss ele tem que estar calculado de acordo com a sua entrada, ok? Então você está fazendo entrada de 1%. 1, 2, 4. 7% no total que dá. Então um loss
entrando com 1%, um loss no Gali 2, que a gente configurou aqui também, ele equivale a 7% da sua banca. Então, se você tomar 2 loss no Gali 2, ele vai bater 14% de loss, e aí vai parar no seu stop loss, beleza? O seu stop win, geralmente a gente busca 5%, né, ao dia, mas você vai definir o que você quer também, o seu tipo de gerenciamento, quanto você quer buscar. Lembrando que quanto mais você buscar, mais exposto você vai estar no mercado, ok? Então, o stop win de 5% seria equivalente a mais ou menos 6 entradas, com 1% da banca, visto que o payout não é 100%, né, o payout vai variar de 80% a 87% em média. Então é basicamente isso. Lembrando que esses valores aqui são somente para sala listas, ok? Vamos lá. Fator do Gali. O fator do Gali é por quanto a gente vai multiplicar o nosso Gali. Eu gosto de multiplicar por 2.10, mas tem gente que gosta de multiplicar por 2, tem gente que multiplica por 1.5, enfim, por 2.5, cada um tem a sua opção de acordo com quanto quer buscar e também com quanto aceita perder, beleza? Beleza, aí no caso do nível e do fator do nível a gente não vai utilizar porque a gente não vai usar ciclos nessa sala, pelo menos não nessa simulação aqui, beleza? Pode ser que, enfim, você queira operar ciclos na sala listas, você pode fazer isso, é só você vir aqui e configurar como ciclos, ok? Enfim, eu não recomendo operar muitos ciclos aqui, porque até Gali 2, né? Eu acho que valeria talvez até mais a pena operar ciclos aqui até Gali 1, mas isso aí vai dar a opção de cada um. Se a gente for utilizar só Gali, vamos utilizar até o Gali 2, pelo menos aqui na explicação. Beleza, então, não precisa configurar os ciclos. Pré-stop, o que é o pré-stop? Basicamente o pré-stop ele vai pré-stopar o robô. Vamos dizer que eu defini aqui 10% do stop loss. Bom, se eu tomar um loss, eu vou perder 7%. Então falta 3% para eu bater meu stop loss. Se eu tomar outro loss no Gali 2, que está aqui, eu vou perder mais 7%. Então vai passar o meu stop. Ele vai bater 14% de stop e vai stopar. Por quê? Porque ele pegou um sinal no Gali 2, deu loss. Ele pegou outro sinal até Gali 2, como está configurado aqui, e também deu loss. Então 7 mais 7, 14. 14% de loss. Ele vai ultrapassar o nosso stop loss. Se eu marcar o pré-stop, o que ele vai fazer? Bom, ele entrou no primeiro sinal, deu loss, menos 7%. E aí ele entrou no segundo sinal, deu loss de primeira, deu loss no Gali 1. Nesse momento a gente já bateu o nosso stop. Ele nem vai fazer o Gali 2, ele vai pré-stopar. Então ele não vai terminar a entrada, nem fazer o Gali 2, porque a gente já atingiu o stop. É muito perigoso utilizar isso aqui dependendo. É bacana, dependendo do seu tipo de gerenciamento funciona. Mas, por exemplo, se você vai fazer 2, 3 entradas seguidas e as duas vão para o Gali 2 e você já está um pouquinho ali no loss, pode ser que ele pré-stop porque você vai atingir o nível, o stop loss de 10%, mesmo que você não tenha terminado o sinal, mesmo que não tenha chegado ao Gali 2 ainda. 2, 3 ordens abertas ali, as duas foram loss de primeira, as duas foram loss no Gali 1, você já bateu aí 9% de stop loss, entendeu? Esse stop loss está contando. Mesmo que o sinal não tenha acabado, o stop loss já vai estar contando, entendeu? Então é basicamente isso. O pós-doji. O pós-doji, como é que ele funciona? Bom, você vai escolher se você quer operar ou não após doji. Se ele tiver desmarcado, deu doji, ele não continua no sinal. Se ele tiver marcado, deu doji, ele vai continuar no sinal. Se tiver em binárias, ele vai entrar de novo de primeira. Então ele não vai dobrar a entrada após doji em binárias. Mesmo que ele vá continuar, ele vai continuar. Mas como foi 0 a 0, ele vai entrar de novo de primeira na próxima vela. Então seria como você estivesse fazendo até o Gali 3, vamos dizer. Porém, a sua entrada de primeira foi 0 a 0 e foi feita novamente. Beleza? E aí, beleza. Montamos o nosso gerenciamento aqui para a lista. Não recomendo que vocês usem esse. Isso aqui é só para explicar como funciona. Você pode ter o seu gerenciamento aí. Esse aqui não é um gerenciamento muito ruim, mas tem gerenciamentos melhores que dá para vocês fazerem de acordo com a banca e interesse de vocês. Lembrando que, galera, olha isso aqui é ao dia. Vamos dizer que você vai buscar 5% ao dia. Isso já é absurdo, já é um resultado absurdo, você ter um dinheiro rendendo 5% ao dia. Então, dependendo do seu objetivo, às vezes 3% para você tá tranquilo, dependendo da sua banca, entendeu? Às vezes menos, às vezes mais. Então, operem com cautela com o robô também. Não empolerem em cima do robô, entendeu? Ele não vai fazer nenhum milagre. Tem um objetivo realista, tá bom? Vamos configurar agora o nosso Price Action. Escolhi aqui Price Action aqui em cima. Vou escolher o método de Gali.
2% de entrada, então eu vou entrar com 2, depois com 4, 6% é um loss no galho 1, aqui, vou colocar aqui galho 1, é um loss aqui no galho 1, 2% mais 4, loss é igual a 6%. Então eu vou aceitar aqui menos 12%. Geralmente eu vou buscar aqui em torno de 7%. Esse é o gerenciamento que eu vou definir para operar aqui na sala de Price Action. Então eu sempre entro com 2% da minha banca. Se eu tomar 2 loss, eu vou atingir meu stop. Eu posso tirar o pré-stop aqui, porque ele já está fechadinho. Se eu tomar 2 loss, eu atingo meu stop. Se eu pegar 4 vitórias, eu atingo meu stop win. É basicamente isso. Vou utilizar até galho 1. Vou multiplicar o galho por 2. E não vou marcar nenhuma dessas caixinhas aqui. O que eu faço? Salva. E pronto. Agora a gente já tem o gerenciamento das listas configurado aqui. E a gente já tem também o gerenciamento. Espera aí, vou ativar o pré-stop. Isso. E a gente já tem também o gerenciamento do Price Action ativado, beleza? Então, ok. Qual que é o próximo passo? A gente poderia configurar aqui outras salas, mas é basicamente a mesma coisa. Eu recomendo inicialmente vocês operarem mais pelo Price, pelas listas, às vezes pelo OTC, apesar do OTC ser bem perigoso, porque a IQ Option ela bota mais delay de propósito e ela faz as velas movimentarem de uma forma que vai te dar loss. Tipo assim, a vela começa descendo muito e aí o robô pega ali no delay e a vela termina pequenininha. Ou ela começa subindo muito, ela já inicia subindo, estourando para cima, aí no delay do bot ele pega numa taxa ruim e ela termina verde, porém pequenininha. Isso acontece muito. Então o OTC não é muito bom para operar por robô, pelo menos não com gerenciamento comum. Utilize um gerenciamento mais conservador, beleza? Beleza, então a gente configurou nossas salas de listas e Price Action. É a mesma coisa para configurar as outras, se vocês quiserem. Sempre salvo aqui, assim que colocar os dados aqui, vocês vão lá e salvam. Aí para rodar a sala de Price Action, vocês podem simplesmente marcar aqui, ó, listas e Price Action, escolher as duas, vir aqui e dar o play. Ele vai carregar os armamentos e pronto, ele já iniciou. Ele vai pegar os sinais que forem enviados na sala de Price Action sozinho e vai também pegar os sinais das listas sozinho dentro do gerenciamento que você configurou para cada sala. Você pode utilizar essas outras salas aqui também, pode colocar ciclos para uma sala e galho para outra, e mão fixa para outra, enfim, vai da opção de vocês. Testem ao máximo, não operem por robô como se vocês estivessem operando manualmente. Não deveria ser o mesmo gerenciamento. Se eu fosse usar robô, porque eu não curto muito usar robô, eu prefiro operar manualmente, mas se eu fosse utilizar robô, eu não teria o mesmo gerenciamento que eu tenho manualmente para operar pelo robô, porque enfim, não sou eu olhando o gráfico, então eu não posso confiar 100%. Basicamente ele vai estar pegando os sinais sem análise nenhuma, todos os sinais, pelo menos os próximos. Assim que você ligar o robô, ele vai pegar os próximos sinais, e é exatamente isso que ele vai fazer, beleza? Então comecem com um gerenciamento mais conservador. A única sala que é analisada em tempo real aqui é o Price Action, que a gente já envia os sinais analisados. As outras salas todas são probabilidade. A gente vai trazer mais uma caixinha aqui para vocês, mais uma opção das listas, por exemplo, para vocês ativarem a análise em tempo real futuramente, numa próxima versão, e vocês vão poder vir aqui, marcar uma caixinha e simplesmente nas listas, por exemplo, sempre os 6 primeiros sinais a gente vai autorizar ou não um sinal para rodar no robô de todo mundo, ou seja, vai ter uma análise em cima daquele sinal, e a gente vai tentar filtrar o máximo possível para vocês até a meta todos os dias. Isso é bacana, mas isso é para o futuro. Aí sim vocês podem talvez operar com um gerenciamento um pouco mais agressivo. Nesse momento eu sugiro que vocês operem sempre com um gerenciamento mais conservador aqui no robô, e não esqueçam das operações manuais. O robô ele está aqui para te dar um suporte, para estar ali quando você não tem tempo, para estar ali quando você não pode, beleza? Mas se você quer realmente viver do mercado, o que eu sugiro para você é que não abandone as operações manuais. Utilize o robô como um suporte, utilize o robô como algo que vai estar ali para suprir a sua presença, no caso que você não vai estar ali podendo operar, mas tente sempre tirar tempo para estudar as operações, estudar o gráfico, e também para você operar manualmente, que eu acho que vale muito a pena, beleza? Então é basicamente isso. Eu acho que eu fui claro. Vou falar um pouco sobre gerenciamento de ciclos, para não ficar vago aqui. Então os ciclos, basicamente, o que ele vai fazer, eu coloquei 1%, deixar o stop loss desse jeito mesmo. Os ciclos, mais ou menos, basicamente o que ele vai fazer, por exemplo, eu vou colocar até galho 1, fator do galho 2, eu vou multiplicar por 2, e aí os ciclos eu vou colocar 2 níveis de ciclos.
multiplicando por 2. Ou seja, vou entrar com 1%, depois vou entrar com 2% no galho 1. Tomei um loss. No próximo sinal, eu já vou entrar dobrando o meu último loss. Então, eu entrei com 1%, depois entrei com 2% no sinal, no mesmo sinal, até galho 1, tomei o loss. No próximo sinal, eu vou entrar com 4%. O robô já vai entrar com 4%. Ele vai entrar no segundo nível de ciclos, beleza? Então, enfim, ele vai continuar o galho no próximo sinal. É como se fosse isso. Então, no próximo sinal, ele vai entrar de primeira com 4% e no galho 1 do próximo sinal com 8%. E aí, se você for subindo os níveis, ele vai continuar dobrando o galho nos próximos sinais até quantos sinais vocês quiserem. Lembrem sempre de calcular o stop loss certinho de todas as entradas possíveis. O máximo que eu consigo atingir é isso, por exemplo, dentro dos cálculos que você vai fazer a partir da sua primeira entrada, entendeu? Então, se eu vou utilizar até galho 2 com ciclos, eu vou fazer o que? Entrar com 1%, depois entrar com 2%, depois entrar com 4% no mesmo sinal. Foi loss, o que vai acontecer? No próximo sinal, ele vai entrar com 8%, entrar com 16% e entrar com 32%. Então, muito cuidado ao utilizar ciclos com 2 galhos. Eu recomendo utilizar ciclos até galho 1, dependendo da sala e dependendo do par de moeda ali. Vocês podem fazer uma análise do que vem respeitando mais sem galho. Enfim, perdão, tenham isso em mente, beleza? Não é para abusar disso aqui. Enfim, é mais ou menos isso. Então, o ciclo funciona exatamente dessa forma. Ele vai continuar o galho nos próximos sinais. E ele vai continuar até tantos ciclos, até tantos níveis de ciclos. No caso aqui, a gente colocou 2 níveis e multiplica o fator do nível por 2, porque no caso ele entra com 1, depois com 2, e aí quando vira o ciclo, o nível de ciclo, que é o próximo sinal, ele multiplica por 2 de novo, então entra com 4, 8, depois 16, 32, ou seja, enfim, se você for operar até galho 1, você pode colocar 3 níveis de ciclos, com um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer. É muito difícil a gente tomar 3 loss seguidos no price action, por exemplo. Pode acontecer, nada é 100%, mas, enfim, se você olhar o histórico, você vai ver que isso nunca aconteceu. O máximo que aconteceu foi uma única vez a gente tomar 2 loss seguidos no galho 1. Mas aí, se você estivesse operando com ciclos até 2 níveis, você teria tomado um hit nos ciclos, dobrando, fazendo um monte de galho, entendeu? Fazendo 4 galhos no caso. Enfim, mas é exatamente isso. O ciclos ele é uma estratégia de recuperação que ele vai te dar um pouco mais de segurança, entre aspas, né? Porque ele vai conseguir recuperar mais fácil as entradas, só que se vier um hit, vai vir uma cepada. Então tenham muito cuidado e estejam dentro do gerenciamento de vocês.